A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe grandemente a tua vida. Aqui é o vosso irmão em Cristo, o Eliosmar, servo do Senhor. Queridos, eu quero neste momento agradecer ao nome de Jesus, engrandecer a Ele por tudo que Ele tem feito. Nesse momento tão difícil, nesse momento em que o Brasil passa por esse processo tão complicado que é essa pandemia da Covid-19. Quantas pessoas estão neste momento chorando, se lamentando, pessoas hospitalizadas. E eu vim hoje aqui, queridos. Eu estou triste, né? Porque não é fácil ver tantas mortes e o momento realmente é muito difícil. Nunca se houve um momento tão difícil da gente precisar buscar em Deus, né? E o propósito desse vídeo é eu vim trazer uma palavra para o teu coração, eu vim trazer um conforto da parte do Senhor para a tua vida. Antes de nós entrarmos aqui na leitura da palavra, eu gostaria de orar pela tua casa, de orar pela tua família. Amém? Querido Deus e eterno Pai, eu te louvo e glorifico e exalto o teu nome, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero neste momento apresentar, meu Deus, essa pessoa do outro lado que me assiste, não importa onde ele esteja agora. Talvez, meu Deus, ele esteja, Pai querido, em um hospital, talvez ele esteja até mesmo dentro de uma cadeia. Meu Deus, em nome de Jesus, vai visitando esta família, vai visitando este lar que está passando, meu Deus, por esse momento tão difícil. Dai força a este homem, dai força a esta mulher. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te louvar, meu Deus, engrandecer o teu nome, porque o Senhor tem guardado, ó Pai querido, a minha casa, a minha família. Meu Deus, mas tem muitas famílias, ó Pai, que o Senhor permitiu que essa enfermidade entrasse. Pai querido, mas que seja feita a tua vontade, que não seja nossa, mas que o Senhor alcança, Pai querido, este teu filho agora, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, o meu propósito nesse canal é trazer conhecimento da palavra. O Senhor tem tocado o meu coração de estar trazendo sempre uma palavra de aprendizado. Muitas pessoas elas têm dificuldade em ler a Bíblia e entender. Se você tem o desejo, se você quer realmente e acha que o conhecimento da Bíblia vai te trazer benefícios, você está no lugar certo. Fique aqui que o Senhor tem me tocado muito para que eu possa ensinar as pessoas a Bíblia. Tem um grupo que nós trabalhamos já há algum tempo e esses irmãos eles têm aprendido bastante sobre a palavra do Senhor. E hoje eu quero trazer uma palavra ao teu coração, eu peço a tua atenção para que você fique aqui, porque eu tenho certeza que o Senhor irá falar contigo. Ah, irmão, mas eu não entendo nada da Bíblia, já li, mas não consigo entender. Pois bem, fique aqui. Se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho de notificações para receber os nossos vídeos. E eu tenho certeza, em nome de Jesus, através do Espírito Santo, o Senhor vai abrir o teu coração, vai abrir a tua mente e você irá entender. Hoje eu trago um estudo da parte do Senhor, ainda falando sobre as simbologias do batismo no Antigo Testamento. Em alguns vídeos atrás eu venho falando sobre o batismo, qual a importância dele, né? Nós temos muito conteúdo para falar sobre o batismo se você quer aprender. Ah, irmão, eu quero muito aprender porque me ensinaram errado ou eu não sei como funciona o batismo. Fique aqui que o Senhor irá falar contigo através da sua palavra. Eu quero que você abra comigo a palavra de Deus no livro do Gênesis, no capítulo de número 12. Amém? Nós iremos falar um pouco sobre a chamada de um grande homem. De um homem chamado Abraão, só que aqui ele era chamado ainda de Abrão no capítulo 12. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, o verso primeiro, se você tiver a sua Bíblia, pode abrir e nós iremos ler juntos. Amém? Livro do Gênesis, capítulo de número 12 e o verso primeiro em diante que diz assim, ó: Ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem.
Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Verso 4 diz: Partiu, pois, Abrão, como o Senhor tinha dito, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Palavra gloriosa que alguns conhecem, outros desconhecem, mas o fato é que essa história, irmãos, narra a história do patriarca Abraão, né? Um homem que vivia em Ur dos Caldeus. E o Senhor um dia tira ele de lá, junto com o seu pai, a sua esposa. E o Senhor chama esse Abraão e diz para ele: olha, Abraão, eu tenho uma terra nova para você. Sai da casa do teu pai, sai da tua parentela e vai para a terra em que eu te mostrarei. E quando nós começamos a analisar, irmãos, esse texto, eu fico imaginando agora Abraão, eles moravam em Ur dos Caldeus, uma cidade muito bem situada, uma cidade rica na época, que a cidade era um centro comercial muito forte, uma cidade que tinha um poder aquisitivo muito grande. E Abraão agora mora ali com seu pai, e ele resolve ouvir essa voz de Deus. Deus chama Abraão e dá para ele uma ordem. Eu venho falando um pouquinho em alguns vídeos sobre a ordem, quando Deus dá uma ordem. E muitas das vezes a ordem é bem difícil de nós acatarmos uma ordem e ouvir a voz de Deus. O Senhor então ele disse para Abraão: olha, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação. Irmãos, começa a analisar comigo. Um homem que mora em uma cidade rica, em uma cidade bem situada, tinha um poder aquisitivo já, e agora ele ouve a voz de Deus, ouve a voz de alguém que ele nunca viu. Simplesmente ele ouviu a voz pedindo para que ele saísse do meio da sua parentela. Raciocinam comigo, será que Abraão no momento não pensou: e agora? Como assim? Eu vou seguir uma voz? Eu fico imaginando que eu, talvez você, pudesse imaginar isso. Imagine só, como que eu vou seguir uma voz que eu nunca vi? A voz só falou comigo. Eu moro em uma cidade tranquila, tenho uma família, eu tenho dinheiro, eu tenho posses, e eu vou sair pelo deserto agora vagueando à procura de uma terra que alguém me disse. E aí eu começo a falar um pouquinho para você sobre a fé. Lá no livro de Hebreus, o escritor aos Hebreus escreve lá no capítulo 11, você vai ver ele dizendo que Abraão está ali porque ele foi reconhecido como o pai da fé, e é até hoje. Ali começava a trajetória do patriarca Abraão, reconhecido hoje como uma das maiores histórias da Bíblia, pelos judeus, pelos cristãos hoje. E o ponto que mais tarde nós iremos chegar é quando Deus chama e um pouco mais à frente Deus faz uma aliança com Abraão. Então Abraão sai. Olha só, eu quero que você vá analisando comigo verso a verso para você entender bastante essa história, que é muito interessante e vai trazer um conhecimento grande para a tua vida. Porque como sair de um lugar que você mora e vai seguir uma voz atrás de uma terra que alguém te prometeu? Só que Abraão tinha um diferencial. Ele estava seguindo a voz de Deus. E aí eu me pergunto para mim mesmo, talvez você se pergunte também, como eu tenho sido sensível à voz do Eterno Salvador. Acompanhe comigo o verso 6, que Abraão diz assim, ó. O verso 5 diz: Abraão levou consigo Sarai, a sua mulher, e Ló, filho de seu irmão. E Abraão levou a Ló.
Aqui começa, queridos, nessa trajetória de Abrão, algumas coisas começam a acontecer. Porque Abrão leva o seu sobrinho e esse sobrinho Ló vai trazer muitos problemas para ele. Como assim, irmão, trouxe problemas? O Ló trouxe problemas para Abraão. Porque Abraão não quis deixar o seu sobrinho e leva com ele. Não, olha, eu estou indo para uma terra prometida, eu estou indo para um lugar melhor, que Deus foi quem disse para eu ir. Porém, ele pega e leva Ló. O detalhe é que Abraão prossegue, levando aí o seu sobrinho Ló. Olha, e todos os bens que havia adquirido e servos comprados em Harã, e foram para a terra de Canaã e lá chegaram. Passou Abraão pela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de More. Nesse tempo estavam os cananeus na terra. Apareceu o Senhor a Abraão e disse, mais uma vez, veja bem, queridos, mais uma vez aqui, Deus aparece a Abraão e disse a ele, a tua semente darei esta terra. Abraão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Mais uma vez Deus chama. Repare que primeiro o Senhor chama ele, dá uma ordem, faz uma promessa. Olha, vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas como ir para um lugar, queridos? Sair do lugar de conforto, sair de dentro daquele lugar onde ele estava. Para seguir uma voz. Para ir até um lugar que ele não conhecia, que até então era desconhecido. E nós temos esse medo do desconhecido, sim ou não? Temos medo do desconhecido. Quando nós queremos sair de uma zona de conforto, eu emprego, eu já estou tão acostumado com esse trabalho que eu tenho medo de me arriscar em um outro, eu tenho medo de me arriscar em uma outra profissão. E aí você fica naquela e não quer arriscar no novo. E quando nós vivemos por fé e não por vista, nós fazemos como Abraão. Abraão não pensou duas vezes, ele disse, não, eu irei. Porém, ele nem quis pensar, talvez nem imaginou, que ele iria passar por vários problemas. E ao chegar, queridos, em Canaã, olha, a Bíblia revela que a fome na terra era muita. Tinha fome na terra. Abraão então agora pega e desce até o Egito. E a Bíblia diz, se você for acompanhar o verso 10 em diante até o verso 20, a Bíblia vai relatar que ela era muito formosa. Sarai era uma mulher formosa. E aí Abraão diz, olha, minha esposa, vamos falar para o rei que você é minha irmã. Porque senão, se nós falarmos que você é minha esposa, eles vão me matar e vai ter você, vai manter você viva. E assim os dois combinaram. Aqui começa já um dos problemas de Abraão, naquele momento. E assim ele o fez. Chegando lá, a Bíblia diz que os egípcios, o verso 15, que os príncipes gabaram diante dele e foi levada a mulher até Faraó. E Faraó a tomou para desposá-la. E eles começaram a tratar Abrão bem, porque levou uma irmã bonita, uma irmã formosa. Só que Abraão estava ali preocupado, meu Deus, levaram minha esposa, e agora qual seria a pior situação? Eu ter falado a verdade. E aqui entra uma das discussões que volta e meia nós temos lá no culto que nós fazemos de estudo da palavra. Abraão mentiu. Mas irmão, e por que Abraão mentiu? Abraão naquele momento, por mais que ele soubesse que Deus estava cuidando dele, porque Deus havia feito uma promessa, olha, Abraão, eu vou te abençoar, vou abençoar a tua descendência e tu serás uma bênção. Então ele havia recebido a ordem de Deus, estava seguindo a ordem de Deus, porém naquele momento ele resolve tomar uma atitude por medo de perder a sua esposa, e naquele momento ele estava a ponto realmente de perder. Porém, querido, Deus estava cuidando dele naquele momento.
Ele talvez estava preocupado com Sarai lá na presença do rei para ser tomada por esposa, mas Deus estava cuidando. O que eu quero que você analise com isso? Quando Deus te chama para algo, quando Deus te dá um direcionamento, Ele está cuidando de tudo. Talvez você não veja Deus agindo. Naquele momento, Abraão não via nenhuma perspectiva de que Deus agiria em favor dele. Porém, a Bíblia relata, queridos, que Deus feriu a Faraó e toda a sua casa, diz o verso 17. Que Deus feriu, porém o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas. E aí aquele rei diz para Abraão, por que tu fizeste isso? Por que nos trouxe tamanho mal falando que ela era sua irmã e na verdade era tua esposa? Querido, só que eles haviam cuidado bem de Abraão, dado presentes. A Bíblia fala no verso 16 que eles tratou bem Abraão, deu ovelhas, deu vaca, deu jumentas, servos e servas. E aí ele simplesmente diz, olha, eu não quero mais. Você que fica aqui, você vai ter que sair. E ele pegou tudo que ele tinha e continuou a sua viagem. Imagine só agora que Abraão estava sendo abençoado, Deus estava cuidando e por extensão, Ló também estava sendo abençoado. Ló, o seu sobrinho, estava sendo abençoado, porque Deus abençoara grandemente a vida de Abraão. E Ló também, no verso 13, nós vamos observar que Ló já era um homem de posses também. Porém, começou a haver uma discussão entre os pastores de Abraão com os pastores de Ló. Até que os dois chegaram e disseram, olha, nós somos família. Não vamos viver desse jeito. Faz o seguinte, vamos nos separar. Para onde, se tu pregar para a esquerda, eu pego para a direita. Porém, se tu pregar para a direita, eu irei para a esquerda. E assim fizeram. E a Bíblia diz, se você acompanhar o texto a seguir do capítulo 13 de Gênesis, você vai ver a palavra de Deus dizendo que Ló olha para as campinas do Jordão e ele vê que era bem regrada, tinha bastante água, era um local muito bem situado. Porém, estava ali Sodoma. Diz o verso 13 do capítulo 13, era mal os homens de Sodoma, grandes pecadores contra o Senhor. Ló resolve tomar o seu caminho, se separa de Abraão, achando que aquele lugar que ele escolhera era o melhor lugar. Após Ló ir, o Senhor diz a Abraão no verso 13, disse o Senhor a Abraão depois de Ló ter partido, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está para o norte, e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda esta terra que vês, hei de dar-te a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de modo que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Olha aqui a promessa de Deus mais uma vez. Deus pela terceira vez aqui firma um compromisso com Abraão. Olha, eu te tirei de Ur dos Caldeus, mas eu estou contigo. Olha para esta terra. A tua descendência será dono de tudo isso. E a Bíblia, ela vai nos dizer, eu estou contando tudo isso para você, para que você entenda como é a vida do homem quando ele ouve a voz de Deus e acredita e tem fé e ele segue o mandado do Senhor. Abraão então segue a sua vida. Porém, queridos, houve uma guerra no capítulo 14, você vai ver que houve uma guerra de 4 reis contra 5. Esses reis começaram a guerrear e eles saquearam Sodoma. E eles saquearam esta cidade
e levaram também o seu sobrinho Ló, cativo, com tudo que ele tinha. E alguém chega para Abrão e diz: olha, a cidade foi saqueada, levaram o teu sobrinho. E aí eu vejo, querido, Deus mais uma vez mostrando o seu grande amor através da vida de Abrão. Ele diz mais uma vez: olha, não, eu não vou deixar o meu sobrinho só. Ele poderia muito bem ter deixado, olha, ele tomou a sua decisão agora, ele que siga o seu caminho. Porém, queridos, quando tem amor, quando tem o eterno sobre a vida, a pessoa não faz isso. Abrão então pega ali, a Bíblia no verso 14 do capítulo 14, diz que ele pegou 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e foram resgatar o seu sobrinho. E chegando lá, a Bíblia diz que eles tiveram bom êxito. Resgatou o seu sobrinho Ló, trouxe ele, as suas esposas, seus servos e tudo que ele tinha. No meio do caminho, essa história é muito linda, eu quero que você preste bastante atenção. Se você tem o desejo de aprender, se você tem o desejo de entender a Bíblia, continue aí. O verso 18, a Bíblia diz que Abraão, ao voltar desta peleja, com tudo que ele trouxe de volta, com os despojos, a Bíblia diz que ele encontra um homem chamado Melquisedeque. Melquisedeque. Irmão, quem é Melquisedeque? Acompanhe comigo o verso 18. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe o quê? Pão e vinho. Eu paro um pouquinho aqui. Por que o sacerdote trouxe pão e vinho? Essa passagem nos arremete diretamente ao sacrifício de Cristo na cruz. Como assim, irmão? Isso. Jesus, faltando um dia para morrer na cruz, ele faz uma mesa, coloca todos os discípulos e celebra a ceia, a grande ceia do Senhor. E ele diz: o pão, esse é o meu corpo, e o vinho, esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. E por que Melquisedeque trouxe exatamente pão e vinho? Porque ele estava representando o Deus Altíssimo, representando o grande sacerdote. E ele trouxe pão e vinho. Isso a gente consegue acompanhar lá na carta escrita aos Hebreus, tá bom? E abençoou Abraão dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E bendito seja Deus o Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão deu o quê? O dízimo de tudo. Eu não quero entrar nesse detalhe do dízimo aqui, porque o nosso foco não é esse, o foco do estudo aqui não é esse. Mas o detalhe é que Abraão é abençoado por alguém. Abraão é abençoado por um sacerdote do Deus Altíssimo, que naquele momento aparece e abençoa a vida dele. Porém, ele também abençoa esse homem, dando o dízimo de tudo que ele tinha. Amém? Estão entendendo? Todo o processo que Abraão começa a passar nessa caminhada que nós poderíamos dizer que era uma viagem sem GPS. Uma rota sem um GPS, sem saber para onde iria. Apenas seguindo a voz de Deus. E isso eu tenho me perguntado, como que eu tenho sido? Será que eu tenho sido sensível à voz do Eterno? Abraão foi através da fé. Por isso ele é até hoje chamado de o pai da fé. E a história continua. No verso 15, no capítulo 15, no verso 1, diz assim, e depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão. O Senhor aparece terceira vez para ele. Apareceu em uma visão e disse, olha, não temas,
Abrão. Eu sou o teu escudo. O teu galardão será muito grande. Mais uma vez, Deus firmando a promessa que havia feito. Não temas. E como não temer diante de uma situação como essa? Você acha que Abraão não estava ali preocupado com tudo o que estava acontecendo? Indo em direção a uma terra que ele não conhecia, passando por todos esses problemas no qual ele havia já passado. E teria mais à sua frente. E aí a Bíblia diz que Abraão responde, então disse Abraão, Senhor Deus, o que me dará se continuo sem filhos? O herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão, a mim não tens filhos, de modo que um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ao que me veio a palavra do Senhor, este homem não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas será o teu herdeiro. Então levou para fora, olha, presta atenção nisso daqui, verso 5, Olha agora para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. Então lhe disse, assim será a tua descendência. E creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Louvado seja Deus. Abraão, naquele momento de incertezas, queria saber, mas Senhor, e agora quem vai ser o meu herdeiro? Será o meu servo, o Damasceno Eliezer? E Deus disse, não. A promessa é para você, Abraão. Das tuas entranhas gerará um descendente. Um homem já de idade, vocês lembram que nós lemos lá atrás? Quando Deus chama ele, ele tinha 75 anos. O tempo passa e Abraão está nesse momento de incerteza. Será que isso vai acontecer mesmo? Senhor, será que... Porém, ele não duvidou. Embora nós vamos ver um pouco mais à frente que o tempo passa e Abraão resolve tomar uma atitude. Mas antes eu quero ler para você, para que você entenda. Pessoas já me perguntaram por que o povo de Israel ficou cativo lá no Egito durante 400 anos. Aí a gente vai ver uma profecia do próprio Deus falando com Abraão. A partir de Abraão, iniciaria a nação de Israel. Iniciaria a nação eleita. O verso 13 do capítulo 15 diz assim, então disse o Senhor a Abraão, sabe com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Eu, porém, julgarei a nação a qual ela tem de servir, depois sairá com muitos bens. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Antes mesmo de José ir lá para o Egito, vocês conhecem um pouco da história aí? Antes mesmo de José ir ser levado para o Egito, já havia uma profecia sobre a vida de Abrão. A descendência dele iria ficar cativa no Egito durante 400 anos. Porém, o Senhor faz uma promessa e tem uma garantia. Eu, porém, julgarei a nação. E quando vocês saírem de lá, vocês vão sair com muitos bens. E foi assim que aconteceu um pouco mais à frente. Você vai vendo a história. O que eu estava dizendo é que Abraão comete o que eu diria de mais um equívoco ou um erro, né? E alguém já me perguntou por que Deus não puniu Abraão por isso. E olha só, o capítulo 16 começa dizendo assim, olha, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filho, mas tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Disse, pois, Sarai a Abraão, o Senhor me tem impedido de ter filho. Toma a minha serva
que eu tenha filhos por meio dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Que coisa! A promessa era para ele. Sim ou não? A promessa era para ele. Louvado seja o nome de Jesus. E aí eu fico pensando que Abraão faz igualzinho fez Adão e Eva no jardim do Éden. Por quê, irmão? Como assim? Porque Eva pega o fruto, dá para Adão. O que ele faz? Ele come. E aí aconteceu tudo que você já sabe. A queda do homem. Abraão, nesse momento, poderia dizer assim, olha, não, mulher, não podemos fazer isso. Não podemos fazer isso porque a promessa é para nós dois. Ele simplesmente acha, não, tá bom, então pode ser assim. Por que, queridos, ele fez isso? Eu imagino que pelo tempo, porque muitas das vezes quando nós recebemos uma promessa, nós ficamos querendo para agora, nós queremos para um momento de já. Somos uma geração do já, do agora, imediatista. Não é verdade? E já havia passado muito tempo. Um pouco mais à frente eu vou falar para você o quanto tempo já havia passado. Então Abraão pega, desposa ali a serva da sua esposa e tem um filho com ela. E esse filho, assim que nasceu, a Bíblia diz que Agar começou a brigar com Sarai. Começou a afligir porque ela dava filhos a Abraão e Sarai não. Isso gerou uma grande confusão, a ponto de Agar sair com o menino e para deixar o menino lá no deserto. E aí você conhece bem a história, o anjo aparece para ela, volta lá, se humilha diante da tua senhora e ela assim o faz. Mas por que eu estou te contando tudo isso? Para você entender uma trajetória de um homem, de um grande homem, que passou por momentos de dificuldade, de momentos de tristeza, momentos de isolamento no deserto. Então, por que, irmão, que Deus não puniu Abraão? Por que Deus não puniu ele quando ele mentiu lá que Sarai era sua irmã? Por que Deus não puniu ele quando ele resolve tomar a serva da sua esposa? Porque a misericórdia do Senhor, ela é grandiosa. Deus não chamou Abraão porque ele era justo e não iria errar. Deus chamou ele e prometeu a ele porque ele é misericordioso para conosco. Quando Deus me chamou e quando Deus te chamou, ele não chamou, não, eu vou chamar o Eleosmar, eu vou chamar o fulano, porque eu sei que ele é justo e não vai errar. Eu não vou ter problema. Não! Todos nós temos problemas, temos momentos de tristeza, momentos que nós erramos, momentos que nós pecamos e falhamos, mas a misericórdia do Senhor, ela continua sobre as nossas vidas. A consequência aqui foi que Abraão começou a ter contenda dentro do lar dele, entre a serva e a sua patroa ali no momento. Mas o Senhor volta novamente a falar com ele. Olha, verso 17. Só para nós lermos, só para você entender o tempo que havia passado desde que Abraão foi chamado. E aí você vai ver que muitas das vezes nós somos muito imediatistas, queremos as coisas para já, queremos para agora, e muitas das vezes não é assim que acontece. Ó, verso 15, eu vou ler o 15 e o verso 16 do capítulo 16, tá? E assim Agar deu um filho a Abraão, e Abraão pôs no menino o nome de Ismael. Tinha Abraão 86 anos quando Agar lhe deu Ismael. 86 anos. Para 75, 11, certo? 11. 11 anos já havia se passado. E essa promessa, Deus, cadê? O Senhor não disse que ia dar um filho, que a minha geração seria uma nação grande, seria um povo que eu não poderia contar, que as estrelas, era como as estrelas do céu?
E até agora não acontece. E os dois resolvem tomar uma atitude como essa, que lhe trouxe grandes prejuízos para dentro de casa, brigas, contendas. E muitas das vezes nós queremos dar um jeitinho, né? Já fez isso? De dar um jeitinho ali, querer ensinar a Deus, falar, não, Senhor, o Senhor prometeu, mas eu acho que é por esse caminho, é por esse. E foi assim que Abraão fez. E ele teve um homem chamado Ismael. E a Bíblia diz que esse Ismael, o verso 12 do capítulo 16 diz assim, ó, e ele será como um jumento selvagem. Entre os homens, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Porque Deus falou, ele será uma grande nação também. Mas o meu conserto, Abraão, o meu conserto não é com Ismael, e sim com o que nascer de ti. E aí, o capítulo 17, eu quero que você acompanhe comigo, que Deus muda o nome de Abrão. Depois de 11 anos. 11 anos, imagina, 11 anos. Quando Abraão tinha 99 anos de idade, apareceu-lhe o Senhor. Ele disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Olha, Abraão, continua, Abraão, andando na minha presença, ser perfeito, não queira dar um jeitinho. 99 anos, 25 anos, 24, 25 anos havia se passado desde quando Deus o chama para fazer dele uma grande nação. Eu fico imaginando a cabeça de alguém que Deus promete algo e passa 25 anos para se cumprir. Porém, queridos, nós podemos observar que Deus vinha sempre falando com ele, sempre reforçando esta promessa. Olha, é assim vai ser assim, você é só seguir em frente, vai, siga, não tenha medo. Eu costumo dizer que andar por fé é você pisar no escuro sem saber que tem um patamar para você pisar em cima. Foi assim que Abraão fez. Saiu de um lugar que ele estava acostumado, de uma cidade bem situada, para ir para um lugar que ele não conhecia. Sem rota nenhuma, sem GPS, sem nada, simplesmente seguindo a voz de Deus. Atrás de quê? De uma promessa. Atrás de uma vida melhor, atrás de deixar um povo pagão, uma cidade pagã, para seguir a voz de Deus. Acompanhe comigo mais um pouco. O verso 2 do capítulo 17, tá? De Gênesis. Firmarei a minha aliança entre mim e te multiplicarei extremamente. Olha, mais uma vez Deus firmando a aliança, a promessa. Nós vamos falar da aliança um pouquinho mais aqui à frente. Deus firmando novamente a promessa. E aí o verso 3, a Bíblia diz que Abraão... Então prostrou-se Abraão com o rosto em terra e falou Deus com ele dizendo, quanto a mim, Deus dizendo, é esta a minha aliança contigo, serás pai de nações. Não mais te chamarás Abrão, mas Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações tenho posto. Eu te farei frutificar, diz o verso 6. Sobremaneira de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, como aliança perpétua para ser o teu Deus e a tua descendência depois de ti. Deus firma novamente esta promessa. Abraão, naquele momento, já estava imaginando, nossa, 25 anos já se passou. Eu cometi o erro de achar que era a serva que ia nos dar um filho, mas na verdade sou eu com 99 anos agora. O Senhor, não. Agora eu vou mudar até o teu nome. Somente permanecer. Eu te farei frutificar sobremaneira.
e de ti farei sair reis. E Deus assim o faz. Agora eu quero que você acompanhe comigo mais um pouco dessa história sobre a aliança que Deus faz com Abraão. Como que foi essa aliança e o porquê que eu relaciono isso com o batismo nas águas? Que primeiro nós somos chamados, primeiro nós ouvimos a voz de Deus e isso desce ao nosso coração e nós acreditamos que Ele é o nosso Salvador, que Jesus Cristo morreu na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida eterna. Imagina só agora, repare bem a aliança que Deus faz com Abraão. Verso 9 do capítulo de número 17. Disse mais Deus a Abraão: quanto a ti, guardarás a minha aliança, tu e tua descendência depois de ti, mas nas suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Todo macho, olha só, presta atenção, todo macho entre vós será circuncidado. Irmão, o que é circuncidado? A circuncisão é bem parecida hoje com uma cirurgia chamada cirurgia de fimose. Quando há uma necessidade, o profissional de saúde, ele diz que a criança precisa fazer, o menino precisa fazer uma cirurgia de fimose. Era bem parecido. Porém, queridos, aqui parece um pouco meio estranho fazer uma aliança dessa forma. Deus fala, olha, todo macho será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isto por sinal da aliança entre mim e vós. Irmãos, se você nunca ouviu falar sobre a circuncisão, como é o processo, imagina que hoje temos todas as técnicas de fazer uma cirurgia como essa. É anestesiado, tem lá os medicamentos que toma anestésico e tal. Eu conversando com um irmão que conhece muito do assunto, e a gente numa conversa, ele me disse que isso é muito dolorido, porque ele já estudou o assunto bastante da cultura judaica. E nos primeiros dias, após ser feito isso, após 3 dias, irmãos, é muita dor, é muito dolorido, é um processo terrivelmente dolorido. E é aqui que eu faço uma menção a respeito do batismo. Abraão agora precisaria fazer um sacrifício dessa aliança, que a partir desse momento a vida dele mudaria para sempre. A partir desse ato, a partir de obedecer à voz do eterno Deus, ele iniciaria ali uma grande nação. A promessa de Deus ali estava se cumprindo na vida dele. Quando completarem, o verso 12, do capítulo 17. Quando completarem 8 dias, todos os machos serão circuncidados nas vossas gerações, tanto nascido em casa como comprado por dinheiro de qualquer estrangeiro, que não for da tua linhagem. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por seu dinheiro. Assim estará em minha aliança, na vossa carne como aliança perpétua. O incircunciso, o verso 14 diz, cuja carne do prepúcio não for circuncidada, será extirpado do seu povo, violou a minha aliança, louvado seja Deus. Olha que aliança que parece um pouco estranha para os nossos dias. Hoje em dia nós não fazemos mais, mas ainda existe na cultura judaica. Eles ainda seguem à risca isso aqui. As crianças ainda são circuncidadas, os meninos ainda são circuncidados. Porque se não for circuncidado, ele é considerado como um incircunciso e será tirado fora da congregação. Irmãos, imagina
pegar uma criança, eu outro dia falava num trabalho que nós fazemos, de estudo da Bíblia, e nós falávamos a respeito disso. Imagina você pegar a sua criança com 8 dias de nascido e levar para fazer a circuncisão. Imagino que processo difícil para um pai. E eu fico imaginando para o próprio patriarca Abraão, já depois de adulto, agora com 99 anos, quase 100 anos, fazer uma circuncisão. E todos os seus servos. Aí é que é mais dolorido ainda. A criança, ela se regenera rápido. Porém, um homem já adulto, eu imagino que o processo não é fácil. E esse irmão comentava comigo, não é fácil, é uma dor insuportável, é uma dor terrível que alguém não consegue nem mensurar o tamanho da dor que é fazer uma circuncisão. Isso para o judeu, ele é como uma aliança perpétua até hoje. Os ortodoxos, eles têm isso aqui como continua fazendo de verdade, acreditando. E qual é a nossa aliança, irmão? Qual é a minha aliança? Qual é a tua? Qual é o momento que eu faço uma aliança com Deus a partir do momento que eu sou chamado? Abraão foi chamado, teve uma promessa, teve uma ordem, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E quando chega nesse ponto, é feita uma aliança entre Deus e Abraão. Queridos, quando nós falamos de aliança, era como firmar um contrato. Era como se Deus estivesse ali assinando o contrato com Abraão e dizendo, agora sim, agora vocês vão andar nessa aliança, vão fazer todos de acordo com a minha vontade e vão seguir isso aqui um passo a passo. Para mim, qual foi a aliança que eu firmei com o eterno Deus? Eu fui chamado, eu ouvi a voz do Senhor, contei o meu testemunho em um vídeo atrás. Tá? Se você não assistiu, eu posso estar deixando aqui na descrição para que você possa assistir. Mas eu ouvi a voz de Deus e eu quis mudança, eu quis mudar. Porém eu falei, não, eu preciso me batizar. Né? Embora eu me desviei num período, como eu falei no vídeo anterior, mas eu vi que aquilo ali era uma aliança que eu precisaria firmar com Jesus. Que eu precisaria firmar com Deus. E aquilo me traria agora, isso na prática, traz para as nossas vidas uma mudança totalmente drástica sim, mas uma mudança total de vida. Porque eu estou agora me batizando, firmando a minha aliança com Deus e a partir de agora eu sou uma nova pessoa. Eu sou uma nova vida. A partir dali, a Bíblia vai continuar dizendo que Deus muda o nome de Sarai, a mulher de Abraão, e ela passa a se chamar Sara. E o interessante dessa história, queridos, é que muitas das vezes, eu esqueci uma parte aqui, muito importante na história, é que quando Abraão busca o seu sobrinho Ló, ao invés dele voltar para próximo de Abraão ou para outro lugar, ele volta exatamente para Sodoma e Gomorra, na qual o juízo já estava decretado ali naquele lugar. Um pouco mais à frente, no verso 18 em diante, você vai ver que a história continua e os anjos de Deus aparecem a Abraão para afirmar novamente a promessa do filho. E isso acontece depois de 1 ano que Sara tem o seu filho. Mas eles falam, olha, Sodoma e Gomorra vai ser destruída. Por que eu te contei toda essa história do patriarca Abraão? Que até hoje nos inspira uma história de fé, uma história de um homem que sai do seu conforto, sai da sua casa, sai do lugar de conforto e sai para o deserto em busca de um sonho, em busca de algo que Deus havia entregado para ele, em busca de uma terra prometida. Talvez você está se perguntando, irmão, faz tanto tempo que Deus me prometeu algo e até hoje não recebi. Fique calma, fique calmo, o Senhor está cuidando de tudo. Por mais luta que você passe, nesse momento de isolamento, nunca foi tão necessário aprender a palavra, nunca foi tão necessário estar focado nisso aqui, na Bíblia. Aproveite esse tempo em casa e procure ler a Bíblia, aprender mais. A gente sai de uma zona de conforto e agora vai seguir a voz de Deus. E é lindo, querido, quando nós ouvimos a voz do Senhor. Porque chega lá na frente, tem um galardão.
Tem um galardão preparado para mim, tem um galardão preparado para você, para a tua família. Basta você continuar. Embora que no meio desse processo muitas coisas aconteçam, mas nós precisamos estar firmados, tendo certeza que agora eu fiz uma aliança, eu estou na nova aliança com Cristo. O sangue foi derramado na cruz, mas eu agora sou lavado e remido pelaquele sangue para a honra e a glória do nome de Jesus. Louvado seja Deus! E é isso que eu quero que você a cada dia aprenda. Aprenda que por mais que Deus chame, não é que Deus chama, dá uma ordem, faz uma promessa que as coisas vão ser tudo... Não, não vai ser assim. Basta nós observarmos a história de Jó. Um homem que não tinha outro na terra como ele. E Deus permite uma situação terrível na vida de Jó. Aconteceu coisas na vida de Abraão na qual ele não esperava. Houve um momento que ele duvidou? Sim. Porém, chega um momento em que Deus firma realmente a aliança. E eu quero parar por aqui. E eu espero que você tenha entendido que toda essa caminhada que você está, vai chegar um dia que haverá um galardão reservado para a tua vida. Que Deus possa abençoar grandemente a tua casa, a tua família, nesse momento tão difícil. Que o Espírito Santo de Deus possa entrar sobre a tua casa e sobre a tua família, em nome de Jesus.